Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. E hoje a gente vai falar da vida absurdamente trágica de Taylor Williams, que foi interrompida com somente 5 anos de idade, então se você tem alguma questão com casos que envolvem criança, muito cuidado. Ela morava na cidade de Jacksonville, no estado da Flórida, no dia que a mãe dela, Brianna Williams, reportou o sumiço dela para as autoridades. A Brianna nessa época já tinha 27 anos e era uma oficial muito honrada na Marinha dos Estados Unidos, fazendo parte da primeira classe da turma dela. E isso já era um feito impressionante por si só, mas aos 27 anos era um verdadeiro motivo de honra. Até que no dia 6 de novembro de 2019, uma quarta-feira, ela faz a denúncia do desaparecimento da filha de apenas 5 anos. E era apenas 7 horas da manhã quando ela ligou dizendo que ela tinha acabado de acordar e não encontrou a filha pequena em lugar nenhum da casa. E a última vez que ela teria visto ela foi antes de dormir na noite anterior à meia-noite. Ela também diz para a polícia que ela reparou que a porta de trás estava aberta, então ela acreditava que alguém podia ter entrado na casa e sequestrado a Taylor. Afinal, elas tinham acabado de se mudar para o apartamento novo há apenas 3 dias, elas não conheciam muito bem nem a área, nem os vizinhos. Então a Brianna estava muito nervosa, realmente achando que qualquer coisa podia ter acontecido. Um policial é então mandado para o apartamento em que elas moravam e confirma o status de desaparecida da Taylor. Pouco tempo depois, os jornalistas também são alertados e até um alerta Amber estava sendo enviado, aquele sistema que eles têm que avisam por rádios, celulares em todos os lugares pelas crianças desaparecidas. E assim, no mesmo dia, foi liberado um alerta Amber com as informações de Taylor Williams. Além disso, como elas também tinham acabado de se mudar, os policiais resolvem conferir o apartamento antigo para ver se eles não encontram alguma pista que ajude a entender o que raio está acontecendo, cadê a Taylor. Até porque o novo apartamento não era tão longe assim do antigo, né? Então uma viagem de carro de aproximadamente 20 minutos, nada muito absurdo. As buscas pela Taylor começam e apenas um dia depois do Amber Alert ser liberado, os jornalistas recebem a mesma informação de 3 fontes diferentes, 3 pessoas diferentes com a mesma informação. E era a de que eles não viam a Taylor há mais de 5 semanas. Sim, mais de um mês. Vamos combinar que 3 fontes diferentes com a mesma informação é coincidência um pouco demais? Então, mais tarde no mesmo dia, o departamento de xerife do condado faz uma conferência com os jornalistas para anunciar que, por algum motivo, a Brianna não estava mais colaborando com a investigação. Então ele teria dito, abre aspas, nós informamos a ela que havia inúmeras inconsistências no depoimento dela e foi quando ela resolveu parar de cooperar conosco. E ele também pede para qualquer pessoa que tenha visto a Brianna e a Taylor juntas nos últimos meses, que por favor traga as informações para ajudar com a investigação. 3 dias depois, então no dia 10 de novembro, a polícia resolveu aumentar ainda mais o raio de busca e começar a procurar pistas também no estado do Alabama, onde elas moravam antes e onde os pais da Brianna e os avós da Taylor ainda moravam. Na manhã seguinte, no dia 11 de novembro, apenas 5 dias depois de comunicar o desaparecimento da filha para as autoridades, a Brianna deixa de ser considerada uma pessoa de interesse na investigação para ser considerada oficialmente uma suspeita no desaparecimento da própria filha. E agora, além de pedir que as pessoas que tivessem visto elas duas juntas nos últimos meses conversassem com a polícia, eles também estavam pedindo que qualquer um que tivesse visto o carro da Brianna, um Honda Accord preto, fazendo o trajeto entre Jacksonville e o Alabama nas últimas semanas, que também viesse dar o seu depoimento e ajudar com a investigação. E a reação da Brianna, quando ela ficou sabendo que agora ela era uma suspeita no desaparecimento da Taylor, foi peculiar. Ela inclusive foi gravada pela câmera que ela mesma tinha no painel do carro dela. E no vídeo dá pra ver que quando ela recebe a notícia ela fica muito nervosa, mas não de um jeito... Quê? Como assim? Você tá louco? Eu sou uma suspeita por quê mesmo? Ela parecia muito mais uma pessoa que sabe que foi pega no pulo. Aquele momento que a pessoa sabe que se fudeu. E ela chega a abrir a porta do carro e vomitar do lado de fora de tão nervosa que ela ficou. E com o alerta Amber passando nas notícias o tempo todo, além de toda a atenção que o caso estava recebendo na mídia, os vizinhos da Brianna no antigo complexo de apartamento também resolvem conversar com a polícia. E te contar, não pega nada bem pro lado da Brianna não, viu? A Taylor teria sido vista andando pelo complexo sozinha várias vezes. Uma coisa irresponsável é pouco de se fazer com uma criança de 4, 5 anos de idade. E a primeira vez que esse vizinho teria reparado nisso foi no dia 17 de abril de 2019, 6 meses e meio antes dela ser considerada desaparecida. Então ele estava um dia na varanda do apartamento dele, às 8 horas da manhã, fazendo uma ligação, quando ele vê a pequena Taylor sozinha, ainda de pijama, andando pelo complexo, coincidentemente usando o mesmo pijama que ela estava na foto do Amber Alert. Ele chega a conversar com a Taylor, né? Perguntar se estava tudo bem, por que raios ela estava andando sozinha, e ela responde que estava procurando a mamãe dela. Ai, gente, sério.
Então ele leva a Taylor de volta pro apartamento dela e realmente a Brianna não estava em lugar nenhum. E além disso ele repara que o lugar é uma zona completa com lixo para todo lado, caixas vazias, sacola de lixo empilhadas, um pesadelo até para um adulto morar, quem dirá uma criança. E assim, caso você não esteja entendendo a gravidade da situação, ainda bem que nesse dia quem encontrou a Taylor foi uma pessoa boa, mas e se fosse um maníaco sexual? Tá entendendo? Não vou nem comentar. E ele diz que ele deixou a Taylor dentro do apartamento e fechou a porta para ver se ela ficava dessa vez lá dentro. Mas nos dias seguintes ele continuou vendo a Taylor andando sozinha várias e várias vezes, usando sempre o mesmo pijama e segurando a bonequinha dela. E toda vez que isso acontecia, ele procurava a Brianna em algum lugar do condomínio ou o carro dela no estacionamento. E ele só confirmava toda vez que ela realmente tinha deixado a filha dela de 5 anos sozinha, abandonada à própria sorte. E ele finaliza a entrevista com os policiais falando da última vez que ele lembra de ter visto a Taylor, dia 21 de maio de 2019, meses antes dela ter sido dada como desaparecida, e na verdade uma das pouquíssimas vezes que ele viu ela com a mãe. Mas depois disso ele já tinha visto a Brianna sozinha, e quando ele perguntou onde a Taylor estava, ela teria dito que ela estava no Alabama, com os avós dela. Você já ouviu dizer que o mentiroso sempre fala um pouquinho da verdade na mentira dele? Enquanto isso, na entrevista com a Brianna, a versão dela era de que ela teria viajado no dia 31, o famoso Halloween, pro Alabama, pra buscar a Taylor na casa dos avós dela, os pais da Brianna. E trazer ela de volta pra Jacksonville, já que, segundo a Brianna, eles teriam passado o mês inteiro de outubro cuidando da neta. Ela continua dizendo que ela buscou a filha e trouxe ela de volta pra Jacksonville, mas aparentemente ela não pensou nessa história por 5 minutos, porque bastou a polícia entrar em contato com a mãe da Brianna para eles descobrirem que ela não via a neta desde janeiro de 2019, muitos meses antes de outubro, e que ia totalmente contra a história da Brianna. Sobre os cuidados com a Taylor, a Brianna teria dito que ela usava a creche que tinha disponível para ela na base militar que ela trabalhava, mas os registros da creche, na verdade, indicavam outra coisa. E, segundo eles, a última vez que ela teria usado o serviço foi no dia 29 de abril de 2019. E a essa altura os policiais já tinham certeza que ela tinha mentido pelo menos algumas vezes, o que nunca é um bom sinal numa investigação de pessoa desaparecida. Então, como a palavra da Brianna não vale nada, não dá pra acreditar em nada do que ela fala, eles então arranjam um mandado de busca pro GPS do carro dela. E eles reparam numa movimentação muito suspeita que ela fez numa região de uma floresta no estado do Alabama. Então, no dia 12 de novembro, menos de uma semana depois de ter o seu desaparecimento comunicado pra polícia, Taylor Williams foi encontrada, infelizmente sem vida, enterrada em uma cova rasa, numa floresta do estado do Alabama com apenas 5 anos de idade. A autópsia indicou que ela já estava num estado de decomposição muito avançado, levando os policiais a acreditar que ela estava enterrada lá, provavelmente muito tempo antes da Brianna sequer ligar para a polícia. Na mesma área florestal também foram encontrados 3 tipos diferentes de corda, pedaços de plástico, pedaços de tecido, uma cortina de banheiro, sacolas de lixo pretas, luvas azuis, papelão, arames e várias latas de um coquetel alcoólico chamado Punch. E eles têm certeza que alguma coisa muito esquisita aconteceu nessa floresta e acabou com a Taylor perdendo a sua vida tão jovem. E sendo assim, estava na hora de ir atrás da principal suspeita de ter cometido esse crime horrendo. Quando eles chegam para prender ela, a Brianna está inconsciente, depois de aparentemente ter tentado tirar a própria vida com uma overdose. Ela foi levada imediatamente para o hospital local. E no dia 21 de novembro, ela foi transportada direto do hospital para a cadeia, sob 2 acusações de negligência infantil. Ela fica presa pelos próximos meses enquanto os policiais continuam a investigação. E algumas semanas depois, no dia 8 de janeiro de 2020, a Brianna faz a sua primeira aparição no tribunal. E na frente do juiz, ela se declara inocente das acusações de negligência infantil, assim como da acusação de mentir para a polícia. Corajosa ou muito burra? Porque só pelo testemunho do povo, a casa completamente suja, a menina andando sozinha, dá pra saber que ela é culpada, mas tudo bem. No mesmo mês, outra testemunha resolve conversar com a polícia, e a informação que ela tinha era de ter recebido várias mensagens da Brianna reclamando da própria filha, dizendo que ela estava se tornando um pesadelo. E meu Deus do céu, qual era o comportamento tão horroroso que a Brianna estava indignada com a filha de 5 anos dela? Pegar a comida da geladeira, que a Brianna descreveu como roubar comida, além de deixar os restos embaixo da cama dela. Além de várias outras coisas, até bem normais para uma criança de 5 anos de idade. E essa amiga dela também sabia que ela vivia levando vários homens diferentes para a casa que ela morava com a filha e sendo selvagem e perigosa, o que quer que isso significasse.
Muitas vezes ela passava a noite inteira fora festejando e provavelmente era nesses períodos de tempo que os vizinhos viam a Taylor andando sozinha, tentando encontrar a mãe que, em teoria, deveria estar cuidando dela. Quando perguntada pela polícia, o que você acha que aconteceu com a Taylor? A resposta que a testemunha deu chocou até os policiais. Ela acreditava que a Brianna teria trancado a filha no armário e deixado ela morrer de fome lentamente. Socorro, Deus! Algumas semanas passam e no mesmo mês, em 29 de janeiro, foi divulgada a lista de descobertas do caso da morte da Taylor. A maioria dos casos tem esse documento bem detalhado, né? Então, onde eles listam todas as evidências que serão utilizadas no tribunal. E o caso da Taylor tinha centenas e mais centenas de evidências listadas. Entre as principais, um rifle, uma escopeta e uma pistola encontrados no apartamento da Brianna, além de várias cápsulas vazias encontradas no chão do antigo apartamento onde elas moravam. Manchas de sangue se espalhavam por 6 cômodos do apartamento. E vários itens infantis, como brinquedos e roupas, estavam na lata do lixo. Além das manchas de sangue, também foram encontrados material fecal, caquinha, espalhadas pela casa, além de várias latas de sopa com um buraquinho pequeno na tampa, que inicialmente os policiais ficaram intrigados porque eles não conseguiram entender o motivo daquilo. Mas uma coisa que todos eles concordavam era que aquela cena de crime passava uma sensação de podridão para todo mundo que estava ali. Quando o vizinho falou que o apartamento era bagunçado e sujo, menina, ele não brincou. A polícia encontrou lixo por todo lado, montanhas de roupas empilhadas em lugares aleatórios, manchas enormes de mofo no chão, além de várias outras coisas muito nojentas, sujeira em geral. Pra surpresa de ninguém, o carro da Brianna também era muito sujo e cheio de lixo. Além do mesmo cheiro azedo que a casa tinha, também está impregnado no carro. Mas, curiosamente, um lugar do carro dela estava limpíssimo e cheirando a produto de limpeza, o porta-malas. No carro eles também encontram larvas mortas, roupa suja jogada, material fecal, novamente, caquinha, e uma coleção variada de brinquedos sexuais. Coragem, viu? Felizmente, além do GPS, a polícia também tinha acesso aos registros do celular da Brianna para confirmar mesmo por onde ela tinha andado nas últimas semanas. E o que os registros indicavam era que ela teria feito 3 viagens entre Jacksonville e o Alabama durante os dias 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro. Depois desse vai e volta, ela retorna para Jacksonville no dia 3 de novembro, por volta das 5h28 da manhã. 6 horas depois, ela posta um anúncio na Craigslist, página de anúncios e propaganda, meio que um classificado muito popular lá dos Estados Unidos. E na postagem, ela estava procurando alguém para ajudar ela a fazer a mudança do apartamento que ela morava para um novo lugar que ela tinha arranjado. Tudo isso apenas 3 dias antes dela reportar a filha desaparecida para a polícia. O casal que ajudou a Brianna com a mudança também foi entrevistado pela polícia. E eles passaram mais de 1 hora no apartamento ajudando a Brianna com a mudança toda. E eles não lembram de ter visto um sinal de vida da Taylor em todo esse período, nem quando eles chegaram no apartamento novo, mas teve um momento que eles ouviram um barulho de água corrente. E segundo a Brianna, a Taylor estava tomando um banho. Como se fosse super normal deixar a filha pequena tomar banho sozinha, mas eu acho que a gente já determinou que a Brianna não faz a menor ideia do que uma mãe normal ou amorosa faria, não é mesmo? Mesmo sem ter visto a Taylor, o casal lembra de ter ajudado a Brianna a transportar uma cama infantil rosa do antigo apartamento para o novo, muito provavelmente para tentar dar a aparência de que a Taylor já teria vivido ali em algum momento, quando na verdade, quando a mãe dela chegou nesse novo apartamento, a Taylor já estava morta. 2 dias depois de terminar a mudança é quando a Brianna informa o desaparecimento da filha, e depois de todo o processo de investigação e análise das evidências, incluindo a autópsia do corpo da Taylor, os policiais concluem que a Taylor foi torturada e maltratada, punida severamente ainda em vida, mantida presa no armário por longos períodos de tempo e recebendo as latas de sopa com o pequeno furinho na tampa para ela conseguir se alimentar. E ela poderia ter morrido em qualquer momento entre os meses de abril de 2019, a última vez que ela tinha sido vista viva, e novembro de 2019. O corpo estava em um estado de decomposição tão avançada que os peritos não conseguiram determinar com certeza. Mas era muito provável que todo esse horror tinha acontecido muito antes do mês de novembro. E eles acreditavam que a Taylor estava sendo mantida presa no armário e sendo alimentada pelas latas de sopa porque, além de ter encontrado as latas dentro do armário, o tapete dentro do closet estava completamente encharcado de urina e cheio de material fecal. Novamente, caquinha. E eu não consigo não lembrar do caso do Gabriel Fernandes, que também foi outra criança que o único crime que ele cometeu na vida foi o de ter nascido da mãe errada, se é que dá pra chamar esse tipo de ser humano de mãe.
E tem um documentário muito bom sobre esse caso dele, mas muito revoltante também. Se você já assistiu, me diz aí o que foi que você achou. E depois de todas as evidências, as acusações contra a Brianna sobem de negligência infantil para abuso infantil grave, homicídio e adulteração de provas, já que ela tinha se livrado do corpo da filha no Alabama antes mesmo dela fazer a ligação para a polícia. Em 7 de abril de 2020, ela tem a coragem de se declarar novamente inocente de todas as acusações. E é sem nenhum peso no meu coração que eu venho te dizer que ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque assim, gente, eu sei que todos os casos que eu trago aqui são muito tristes, extremamente desnecessários. Tudo ações de pessoas completamente perturbadas da cabeça. Mas o mínimo de satisfação que a gente tem é o de conseguir justiça pelas vítimas de monstros como a Brianna. E é isso, gente. Por hoje é só. Se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber o alerta do próximo vídeo. Ele pode ficar pronto a qualquer momento, viu, galera? E eu te vejo quando eu conseguir terminar de editar o próximo vídeo, tá bom? Tchau!